ou você trabalha para mim ou morre. E eles foram expandindo esse império. Com essa filosofia tranquila. Essa filosofia que o Império Romano também fazia, que era a Pax Romana, né? Como é que era a Pax Romana? Aí, vim aqui te dominar. O cara fala, não quero ser dominado, não. Por que você não quer ser dominado? Pô, você vai me cobrar imposto, vou ter que trabalhar para te pagar. Ele falou, não, mas eu vou trazer paz também, né? Vou te proteger, ou seja, lógica da máfia, né? Sim. Aí, Nossa, é verdade, eu tava jogando... Milícia, né? Eu tava jogando aquele jogo de máfia lá do Play 2, sabe? Você chega na vendinha do cara, dá 10 socos na cara dele, o cara te paga uma Poderoso nota e fala chefão. assim, pode deixar, eu vou te proteger. é isso desde os primórdios, pô. Quem tem uma turba de jagunço, chega numa cidade e fala, ou me paga imposto ou mato todo mundo. Ou trabalha pra mim ou mato todo mundo. O Egito foi expandindo assim. E como que era nessa parte da sociedade, assim, quantas pessoas... Tem esse número ou um cheiro desse número? Cara, eram X pessoas prósperas e milhares... Então, você tinha... É mais ou menos como você tem na Idade Média. O que você tinha ali? Você tinha o clero, que eram os religiosos, poder pra caramba. Você tinha a nobreza, que era o rei e os filhos dos reis. E você tinha uma espécie de burguesia, você tinha os comerciantes. Então, você sempre teve comerciante, a nobreza, que é a galera da elite real, e o clero. não muda muito o tempo de hoje. Não muda muito o tempo de hoje. Não muda muito, entendeu? É a mesma estrutura. E aí, É a mesma claro, estrutura. aí você tem os escravos, que todas essas civilizações eram escravocratas, né? Então elas se baseiam, o escravo o que é? Se você não trabalha, você não come e morre. Então trabalha aí. Quanto mais escravo você tem, mais poderoso você é. Entendeu? E cabeça de gado também, né? Que Os caras tinham milhões, milhares de escravos, sei lá. Então, de quem alguém é vencido, o tal se torna escravo, diz a Bíblia, né? Jesus está falando, se você é vencido pelo pecado, você vira escravo do pecado. Mas essa é a lógica de toda guerra. Quem eu venço vira meu escravo. Quanto mais guerras eram vencidas, mais o império expandia. Era um império gigantesco. E, tem cara, isso, né? Os o caras império vão ganhando as guerras e aí Isso. os E vai derrotados juntando, viram E fica escravos. com o espólio também. Mas- Você fica com toda a riqueza de quem você ganha. Mas pra mim o maior questionamento é, cara, o porquê a construção da primeira pirâmide? Por Sim. que o cara queria fazer isso? Então, a historiografia vai dizer que as pirâmides lá da planície de Gizé, que são Kefren, Kelpis e Miquerinos, são túmulos para os grandes faraós. Eu sempre ouvi falar disso. O pai, o filho e o neto. Aí você tem as pirâmides pequenininhas do lado que são das esposas. E isso é o que a história diz. Só que quando você olha... Ih, caramba, agora tudo que a gente aprendeu Não, ferrou, cara. Não dá mais. Não dá pra, peraí. dá pra confiar mais em nada. Meu professor é um mentiroso. Mas, às vezes não é mentiroso, é preguiçoso. Que ele podia ter estudado um pouquinho mais. Pô, pessoal, são 2,5 milhões de blocos do tamanho de uma van, pô. Você tá falando pra mim que aquele vídeo que eu tô vendo no TikTok de IA, que tem uns brutamontes gigantescos empurrando pedra, é real? Tem gente que acredita nisso, né? Meio... Assim, na Bíblia tinha gigante. Uhum. E eu acredito na Bíblia. E tem algumas... O Rodrigo Silva vai ficar chateado comigo agora, mas tem algumas fotos de jornais antigos do Museu Smithsonian que os caras tinham fotos de fêmur do tamanho dessa mesa. Você fala, pô, que fêmur é esse, maluco? Então, assim, existem alguns vestígios estranhos de gigantes na Terra, só que se você tem gigante, você destrói o Darwin, a teoria da evolução. Sim. Então, existe um interesse de tirar isso de cena. Por que existe interesse? Porque já houve várias fraudes da ciência dentro da teoria da evolução. Como o meu amigo professor Marcos Eberlin muito bem explica. Tem vários livros sobre isso. Vou dar um exemplo. Eles chegaram a um momento que eles não tinham encontrado o elo perdido entre o homem e o macaco. Tá faltando um que é a ponte. E aí começaram a procurar mundo afora. Vamos achar o elo perdido. Tem dois, ia falar um só caso de fraude, vou falar dois. Primeiro você tem o homem de Piltdown, que foi encontrado numa cidade na Inglaterra chamada Piltdown. E aí falaram, encontramos o elo perdido entre o homem e o macaco. Beleza. Os caras olharam, pô, realmente, parece um intermediário. Pouco tempo depois descobriram que o cara pegou um crânio humano e mandíbula de macaco, serrou para ficar intermediário e botou numa solução química para tirar o carbono 14 para parecer que era antigo. Ou seja, uma fraude científica para tentar defender um dogma. Isso não é mais ciência, isso é dogma. Quando você bota a verdade, os fatos acima da sua verdade, você está numa religião dogmática, né? Sim. Então, nunca a ciência teve tão dogmática como hoje. Tem 7.400 pessoas acompanhando a gente aqui.
Deixa o seu like, compartilha com todo mundo aqui. Muito obrigado. E vai escrevendo aqui. Você acha que a pirâmide é uma coisa de ET? Você acha que é uma coisa de gigante? Ou você acha que é uma super engenharia bem estruturada? Que o ser humano ele é evoluído. E tudo mais. Vai deixando aqui a sua opinião em relação a isso. Assim, cara, então, beleza. Tem prédio em São Paulo que tem rachadura, mas lá no Egito, há 5 mil anos atrás, pirâmide daqui, ó. Pirâmide daqui, ó. Não, ela não afunda. Imagina um troço daquele em cima da areia. É que a gente vai chegar nessa parada ainda, que você deve estar aqui só pra ouvir isso. E talvez ela não afunde, porque tem uma fundação de 2 km pra baixo. Tem uma carcaça ali embaixo. Então vamos lá. As pirâmides, elas eram túmulos, ou não? Pela historiografia, sim. Túmulos, Só que quando você olha, cara, muitas dessas pedras estão chegando de 100 km de distância. Não é que a pedra tava ali, tu empilhou. Então, pra mim, tem várias versões, né? Você vê documentários que os caras faziam as pedras ali, tem documentário que os caras traziam isso. De longe. Aí tem documentários que você vê o maquinário que eles usavam, né? Putz, não, mas como que o cara levava essa pedra lá em cima? Aí mas peraí, o cara tem um andaime aqui. Segundo o meu dado aqui, meio que os caras demoraram 50 anos pra construir uma pirâmide. Cara, 50 anos, eu acho que nem com toda a tecnologia que a gente tem, a gente consegue construir proporcional, entendeu? Cara. Porque lá os caras tinham o quê? Tinha corda, os caras quebravam mármore, basicamente, tecnicamente, os caras quebravam mármore, fazendo um furo, enfiando uma madeira e jogando água pra inchar o negócio estourar. Não deve ser... Não deve ser igual, né? O corte perfeito. Que não é um negócio, tipo assim, normal de acontecer, tá ligado? Então, imagina tu cortar uma pedra daquela retinha. Mas é que vai, cara, que se fosse um negócio que é alienígena... Vou embarcar aqui, vou mergulhar, tá? Se é um negócio que é o alienígena, por que a gente sempre pensa que o alienígena ele é mais foda que a gente? Você entendeu? A gente sempre pensa que ele é mais tecnológico, na verdade ele é do mal, na verdade ele é... ele é um bobão. A gente tem três teorias. Tem a teoria do ET. Sim. Tem a teoria do sobre-humano, que era metade Deus, metade humano. Gigante. Que às vezes talvez os caras tinham um poderzinho sobrenatural ali e tudo mais. Fazia levitar a pedra. Fazer uma parada dessa. E tem a teoria que, tipo assim, o ser humano ele é pica mesmo e fez aquela porra sozinho. Os caras eram bons, Era muita gente focada numa única tarefa, muito tinha outra coisa pra fazer. Pedrada na cabeça. Os historiadores falam que é isso, era muita gente, os caras tinham uns maquinários lá. É que, cara, você sabe, você trabalha em empresa grande. Sim. Nem sempre mais gente é melhor. Não, nem sempre mais recurso também quer dizer que vai ter um resultado maior, Porque assim, com certeza. Porque tem... Quando eles construíram as pirâmides e coisas que a gente vê até hoje, o que me assusta, e eu não consigo entender de jeito nenhum, cara, é as figuras, os monumentos e os desenhos. Não casa, cara. Tipo assim, lá no próprio Egito, tem os desenhos de como eles construíram as pirâmides. Ah, é? Eu não sabia dessa. Cara, eu queria muito visitar lá. Foda que fica no Egito, isso. Tem a historinha deles lá em desenho. É uma pena. Só que quando você vê a historinha em desenho... Primocast no Egito? Primocast no Egito pode ser interessante. Uma pirâmide? A gente chama o Daniel, Rodrigo Silva, a gente vai estar bem coberto lá. O primo do Thiago Nico teve lá esses dias, né? Sim. O Mr. Beast. Isso mesmo. Não parece com ele? Parece que é um igual. Irmão mais novo, né? É igual mesmo. Porque, tipo assim, cara, tudo que eles têm de relato, de desenho, de figura, não parece humano, cara. Isso que não casa pra mim. Vamos com lá. certeza. Explica pra gente aí. Vamos fazendo esse paralelo. Explica pra gente essa questão das pirâmides. Então, oficialmente é túmulo. Só que, vai fazer um túmulo grande assim lá, não, o vento faz a curva, né, cara? Porque, E a gente tem imagem de que a gente tem ideia de que as pedras são pedras assim, tamanho razoável. Tem pedra do tamanho de um ônibus, que os guindastes de hoje não conseguem transportar. Aí é complicado isso. Essa parte eles evitam. Eu não sei se vocês já ouviram falar no templo de Baalbek, que eu acho que é um exemplo interessante. Esse templo fica no Líbano. Esse templo ele foi sendo construído. A cada povo que dominava a região construía mais um templo. Então, o topo do templo são colunas gregas. Aí, em cima, eles botaram elementos romanos. Só que embaixo era da época cananeia ainda, do Líbano, né? O templo fica no topo de uma montanha. Tem pedras, literalmente do tamanho de um ônibus. Você tem foto do cara em cima, você vê que é do tamanho de um ônibus. Pesa não sei quantas toneladas. E hoje, a gente não tem máquina para transportar isso. Como é que tu explica isso? Morro acima. As pirâmides foram feitas assim, não tem explicação. Não é como você chegar e falar, não, empilharam, botaram pedra rolando por cima de tronco de madeira e foi fazendo uma esteira. É muito complicado isso. Então, a teoria oficial é túmulo.
A teoria louca aquilo ali é um portal, e tem uma explicação científica para isso, eletromagnética, que abre um acesso da nossa dimensão para a dimensão dos deuses. Aí eu queria entrar em Assassin's Creed. Porque no Assassin's Creed existe isso. No Sim. jogo da Ubisoft. Sim. Você já jogou o Originals? Não joguei. O Originals é assim, ó. Pra você entrar no submundo... Para você entrar em um submundo específico, você tem que ir até uma pirâmide específica, entrar dentro da pirâmide, ir até o fundo dela, e lá tem um portal pro submundo. É isso.